artigo 302 do Código de Processo Penal. Certo? Agora, quando o sujeito é perseguido logo após a prática do crime e é encontrado em situação que leva a crer que ele tenha participado, ou seja, o autor do crime, essa é a hipótese do inciso 3º. Essa hipótese, a hipótese do inciso 3º, é chamada de flagrante impróprio, imperfeito, ou também conhecido como, essa é a principal característica que ele é conhecido, impróprio ou quase flagrante. O que é quase flagrante? Vai responder. É quando o sujeito se enquadra no inciso 3º do artigo 302. Eu posso falar que ocorreu um quase flagrante. Mas é flagrante? Ele pode ser preso? É. A doutrina que procurou nominar, é um flagrante impróprio, ou um flagrante irreal, ou uma situação de quase flagrante. Ele é chamado também de quase flagrante. Mas autoriza a prisão em flagrante? Sim. Está previsto no artigo 302, inciso 3º. Quem pode fazer a leitura aí, exatamente a literalidade do artigo 302, inciso 3º do Código de Processo Penal? Vamos lá, vocês estão acompanhando as aulas com o código, né, gente? É importante que com o passar do tempo, eu vou pedir para vocês lerem vários artigos aí, vocês me auxiliam fazendo a leitura mais rápida. Estão com o código aí? Alguém com o código? Bom, mas vamos lá, eu já dei a definição do artigo 302. Vamos imaginar que o sujeito é perseguido e é encontrado logo após, em situação que se faça presumir. Então, vamos imaginar que o sujeito que deu as facadas está com a camisa branca cheia de sangue e a polícia sai no encalço do sujeito e encontra ele lá com aquela camisa branca, cheia de sangue, com a faca na mão. É lógico que vai autorizar esta prisão em flagrante. Mesmo que o sujeito negue, houve uma perseguição. Ainda que não tenha testemunha da infração, por essa circunstância, leva a crer que ele tem participação ou ele é autor do crime que fora praticado. É o que está descrito no inciso 3º. A grande dificuldade é de nós entendermos o que quer dizer essa expressão logo após. O que é logo após? Um dia logo após? 24 horas é logo após? 36 horas é logo após? 48 horas é logo após? 6 horas é logo após? Eu não sei, o legislador não quis dizer. Mas a única coisa que eu posso afirmar para vocês, e nós vamos estudar depois no inciso 4º, que as expressões logo após do inciso 3º e a expressão logo depois do inciso 4º indica uma relação de imediatidade. O legislador não definiu a questão do tempo, é ele que vai analisar se aquela situação configura flagrante ou não, quando ele for examinar o auto de prisão em flagrante que vai ser comunicado a ele, e ele irá verificar se é legal aquele flagrante com fundamento no 3º ou 4º. Se as expressões logo após e logo depois está num conceito de uma relação de imediatidade. Ao meu ver, 6 horas, 7 horas, 5 horas, não é logo após e nem logo depois. Mas 1 hora será que é logo após ou logo depois? Analisando a circunstância fática, poderíamos até admitir, mas quem vai dizer é o juiz quando apreciar essa questão submetida à sua análise. Se você discordar, entende que não é situação de flagrância, e o juiz entende que sim, você recorre da decisão e o tribunal irá analisar se o juiz interpretou corretamente essa relação de imediatidade contida no logo após do inciso 3º do artigo 302
e o logo depois do inciso 4º do artigo 302. Então, duas expressões que, via de regra, a doutrina diz que são praticamente sinônimas, ambas querem indicar uma relação de imediatidade, tá? Seja no início da perseguição, logo após a prática do crime, ou o sujeito é encontrado logo depois, com situação que se faça presumir, com objetos, utensílios da vítima, que se faça presumir ser ele o autor da infração. Esse flagrante do inciso 4º, ele é chamado de flagrante presumido ou flagrante ficto. Então, o inciso 4º, ele é chamado de flagrante ficto ou flagrante presumido. Mais utilizado flagrante presumido, mas vocês podem ler, se estiver escrito flagrante ficto, você sabe que é a mesma coisa que flagrante presumido. Tá certo? Agora, para que a gente possa entender melhor essa questão, o que é uma perseguição? Vocês sabem o que é uma perseguição? Então, nós falamos que o sujeito é perseguido logo após a prática da infração. Mas o que é uma perseguição? Será que isso não fica meio vago? Então, se a gente for lá no artigo 290 do Código de Processo Penal, nós vamos ter o parágrafo lá que diz: considera-se a perseguição quando o sujeito ter avistado vai seu encalço, embora perdendo de vista, obtenha por informações fidedignas que o sujeito passou em tal ou qual horário e as pessoas vão ao seu encalço. Essa é a definição de perseguição. Então, o próprio artigo 290 define o que é a perseguição, mas ela tem que ser logo após. Não adianta o sujeito cometeu o crime a semana passada, a polícia avista ele hoje e inicia uma perseguição. Não, mas espera aí. Semana passada até hoje, nós podemos considerar que foi logo após a prática do crime? O crime foi a semana passada. A perseguição começou porque avistaram ele hoje, começaram a perseguir e prende ele. É situação de flagrância? Não. Mas ele pode ser preso? Pode, por outro motivo. Seja uma prisão temporária, seja uma prisão preventiva. Tá? Então, nós temos que estabelecer essa relação de imediatidade, sem dar um valor. Tempo juridicamente relevante. Quando o legislador não indica prazo, o juiz vai analisar se aquele prazo é juridicamente relevante ou não para autorizar a prisão em flagrante com fundamento no inciso 3º ou para autorizar a prisão em flagrante com fundamento no inciso 4º do artigo 302 do Código de Processo Penal. Mas ambas indicam uma relação de imediatidade. Tá? Mas aí na próxima aula eu vou falar para vocês, para ver se vocês entenderam isso, qual das duas hipóteses o juiz poderia dar uma maior elasticidade temporal, ou seja, ainda que se passou um pouco a mais de prazo, autorizaria com mais confiança a prisão em flagrante com fundamento no inciso 3º ou é o fundamento no inciso 4º. Então, esse será o objeto de estudo da nossa próxima aula e continuaremos a falar sobre as modalidades de flagrantes, que são várias. Nós vamos falar aí do flagrante provocado, preparado, esperado, urgido ou forjado, de ação controlada e assim por diante. E vamos exemplificando todos eles. Tudo bem então, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, já na próxima aula, já entra com a pergunta no início da aula, para que não fique nada fora de contexto aí sem responder, para que possamos continuar a matéria daqui em diante. Tá bom? Então já deu 1h e pouquinho. Sei que além desse período fica difícil a fixação. Às vezes eu falo bem rápido, né? É necessário, às vezes tem alguém anotando, mas as aulas vão ficar gravadas. Basta ouvir novamente a aula ou reportar uma doutrina que nós já comentamos, né? Qualquer livro de curso ou manual de processo penal. Vocês vão acompanhar tudo isso que eu estou dizendo aqui na aula para vocês. Tá bom? No mais, estou à disposição. Amanhã nós teremos novamente aula e, se Deus quiser, estaremos aqui
no horário da aula. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.